falta de sensibilidade. Então, o que acontece? No último dia 27, como já é sabido, a Netflix, não em memória dos 10 anos, né, desse crime que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, lançou uma série ficcional sobre esse crime que aconteceu e tá dando lógico, por conta de mais foram 242 famílias que perderam algum familiar e teve 600 feridos, enfim, foi uma coisa muito triste, muito impactante. E o que está acontecendo é o seguinte: uma parte dessas famílias enlutadas ou dos feridos, né, começou a se queixar de que, primeiro, só souberam da produção da série quando ela foi lançada no dia 27. E segundo, que não, além disso, que não teve nenhum diálogo com essas 42 famílias a respeito do que uma produção dessa pode envolver. Então, o que eles estão alegando? Que além dessa falta de comunicação que aconteceu, e todos os efeitos que iriam acontecer naturalmente sobre isso, eles alegam que não teve nenhum efeito prático para ajuda, né, das famílias ou dos feridos ou dos mortos, né, por parte da Netflix. Então, o que eles estão alegando é o seguinte: ó, a gente não quer que isso seja esquecido. Óbvio, quanto mais vezes as pessoas lembrarem, mais a gente evita que outras coisas tristes como essa aconteçam com outras famílias. Mas além de não ter comunicado, segundo essas famílias, o fato de ter uma produção, que a Netflix não agiu ou não teve um planejamento estratégico de fazer com que essa obra também pudesse se reverter em alguns efeitos práticos em benefício das próprias vítimas nesse sentido. Porque o que elas alegam é que, com a repercussão que a série está fazendo, é lógico que a Netflix vai ter uma receita a respeito dessa produção, de toda essa repercussão, e que as famílias, que isso na verdade não vai se reverter em algum benefício prático em termos de ajuda psíquica ou até ainda de saúde das famílias, enfim. Nesse sentido que acaba, segundo essas próprias famílias, tendo um efeito apenas de produção, de receita de uma empresa, sem gerar outros efeitos colaterais positivos, para que, além da reafirmação, ou seja, de rememorar esse efeito prático, não gerar ainda também outras ações que pudessem beneficiar as vítimas desse terrível fato. Então, o que eles querem, o que eles alegam é que não querem dinheiro, mas eles querem ter um diálogo. Essas 42 famílias querem ter um diálogo com a Netflix e que, de alguma forma, essa receita que possa ser que vai ser feita pela Netflix, ela seja revertida em benefício às vítimas, né? Então, tem a Juliane, como foi colocando aqui, que é a representante dessas famílias, ela tem umas aspas aqui a respeito do posicionamento dessas famílias. As famílias não querem a utilização comercial da tragédia às custas de dor e sofrimento. Faltou sensibilidade à Netflix. Ficou para elas o sentimento de resignação, de indignação, de dor e de revolta muito grande, segundo Miller Korb. E aí o que acontece também?
porque na fala da reportagem, ela comenta que muitos familiares estão recebendo outras propostas variadas de outras empresas que querem fazer como camisetas, enfim, coisas que possam relembrar isso. E segundo esses familiares, as empresas prometeram reverter parte desses lucros em benefício das vítimas, né? Dos familiares das vítimas dessa tragédia. Então, o que a Miller Cobb está alegando que o que pode ser um efeito prático e muito negativo é que vire uma comercialização em cima da dor e da tragédia. Que isso eles não querem. Eles querem, na verdade, o que ela fala é que eles não querem nem dinheiro, eles querem uma comunicação direta com a direção da Netflix no Brasil para que, quem sabe, possam fazer um planejamento de outras ações em prol dessas vítimas ou desses familiares, né? Só que acontece, tem uma terceira parte aí que envolve esse fato. Que, ó, existe a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, que é a AVTSM. E aí, segundo o representante, segundo o representante que fez uma nota oficial, eles sabiam da existência dessa produção, não pediram nenhuma compensação financeira nesse sentido, e que o grande ponto positivo é que, de novo, essa história vem à tona e a discussão sobre isso vem à tona e a memória começa a se ressignificar de novo e as pessoas começam a olhar nesse sentido. E aí o representante, que é o... Deixa eu ver se eu tô... Representante... não tem... Mas tem o representante falando sobre isso, que ele explica melhor o posicionamento deles como associação. Perante a divulgação em inúmeros veículos da imprensa acerca de um processo contra a empresa Netflix em função da série Todo Dia à Mesma Noite, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria esclarece, através dessa nota, que estávamos sim cientes que a produção estava sendo realizada com base nos personagens do livro Todo Dia à Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, de Daniela Arbex, e sente-se representada por ela, bem como pelo livro da autora. Ou seja, eles estão dizendo que o posicionamento deles é esse, a gente concorda com o que foi colocado na produção e que a gente se sente representado, e que bom que isso está sendo colocado em jogo de novo, né? Então o posicionamento deles é nesse sentido. Então o que acontece? Existem 3 partes diferentes que a Netflix, parte dessas famílias das vítimas, que são 42, e a associação, que é, digamos, a associação oficial que representa todos eles nesse sentido, cada um com seu posicionamento, sendo que o posicionamento da associação da VSTM está de acordo com o posicionamento da Netflix. Então vamos lá, vamos dividir isso. É muito complexo, é uma coisa bem cheia de pormenores, mas a gente precisa colocar isso em voga. Então, do ponto de vista de produção, a Netflix, no meu entender, ela pode ser incumbida de algum tipo de processo nesse sentido por parte das famílias que se sentem, né, negligenciadas? No meu entender, não. Porque, primeiro, foi baseado num livro, né, da Daniela Bex, que é Todo Dia à Mesma Noite, né, com informações de pesquisa, de apuração, enfim. Né, tem todo um contexto formado e baseado em cima desse.
Fora a possibilidade de essas informações fossem falsas ou prejudicassem as famílias, isso sim poderia ser digno de processo, mas não é o caso. Né? A Netflix, ela se abre não nas 240, em todas as vítimas que, que sofreram algum dano lá na Boate Kiss, mas apenas de 4 que são retratadas na história. E obviamente que essas 4 deram um aval tanto para adaptação quanto para Netflix e a coisa foi para frente, né? Então eu na minha plena insignificância e ignorância jurídica não vejo diante dos fatos que foram já colocados aí para divulgação, que existe algum problema jurídico nesse sentido para que a Netflix sofresse alguma ação, né, civil nesse sentido. Então, não faz sentido em termos de processo em relação à obra sofrer algum dano, né, algum prejuízo a respeito desse sentido. Agora, em partes, eu acredito que essas famílias que se sentiram negligenciadas ou esquecidas, enfim, em partes eu acho que elas têm uma razão sim. Por quê? Toda obra audiovisual, enfim, toda obra cultural criativa, ela sempre vai gerar alguns impactos nesse sentido. É óbvio que uma obra audiovisual com esse tema que sempre gerou muita dor, seja dos familiares ou das pessoas que têm contato com de alguma forma com esse conteúdo, gera algum tipo de impacto. E aí você coloca nesse caldeirão ainda mais uma produção que é gerada pela uma das maiores produtoras de streaming do mundo, é óbvio que você vai ter um impacto no Brasil intenso por conta disso, né? Tanto é que desde que foi lançado ele está gerando comentários a rodo. Então, nesse sentido, como empresa que pudesse valorizar a sua marca, eu acredito que a Netflix poderia sim destinar algum tipo de ação em favor de todos esses familiares, né? Poderia gerar outras ações além, né, da já importância, a gente não pode desmerecer que a produção ela gera por si só algum tipo de valor por colocar esse tema de novo em voga e que as pessoas possam estar relembrando disso e a discussão sobre isso vem à tona de novo. Até mesmo porque teve um julgamento em 2021. As pessoas que foram condenadas, na verdade, conseguiram argumentar que dentro do processo existiam algumas incongruências e aí acabou que a sentença foi anulada, né? E não tem ainda uma nova discussão nesse sentido, mas percebe como uma produção desse porte ela pode gerar de novo ela pode gerar de novo esse tipo de força para que essas coisas possam caminhar de novo para alguma resolução. Então, como empresa, eu acredito que a Netflix poderia sim gerar ainda mais valor com essa obra, comunicando, gerando ações de planejamento estratégico, até uma questão de marca, né, mais humanizada, mais ligada com a questão dessa situação que é delicada, ela poderia sim fornecer algumas, algumas ações ou campanhas, enfim. Poderia pelo menos. É porque eu ainda não vi a série, né? Eu não tive, na verdade, coragem ainda de assistir a série. Eu não sei se no final dos créditos pelo menos tem alguma menção de algum tipo de campanha
em relação às famílias, né? Bom Dia Verônica, a segunda temporada, teve isso, por exemplo, né? No final de todos os episódios sempre tinha um número lá que fala sobre violência contra a mulher, enfim, fazia toda uma questão de campanha nesse sentido. Não sei se nessa série específica tem algo parecido com isso, mas pelo menos isso poderia ser enfatizado de uma coisa mais forte, mais interessante, ou então o que seria ideal é seguida de campanhas práticas para que essa para que essa chama que se acendeu de novo ela não possa simplesmente se apagar sem nem ter nenhum efeito prático nesse sentido, né? Então, com a força que tem a Netflix, né, eu acho que ela poderia também fazer um pouquinho mais nesse sentido e ajudar esses familiares. E aí, essas famílias que se sentem negligenciadas, elas com certeza têm razão nesse sentido. Mas em relação à obra, eu de verdade não vejo nenhum problema. Se as informações contidas aí batem com a realidade, se é uma adaptação bem feita, se as quatro famílias que são colocadas na série consentiram nesse sentido, enfim, se tem toda uma coisa assim, com uma assinatura embaixo, então não tem por que processar ou impedir a continuação da exibição dessa série, né? Enfim, não tem motivo juridicamente para processar a produção da Netflix por conta de que alguns familiares se sentiram negligenciados nesse sentido. Então, existem pontos que são muito diferentes, que são muito complexos e que cada parte ali que se sente na sua razão, ela tem um pouquinho a puxar pro seu lado, né? Então, a produção tá aí, ela tem que estar mesmo, tem que ser lembrada. Inclusive, a representante das famílias que se sentiram negligenciadas, ela mesma disse que tem que realmente continuar lembrando e fazendo obras nesse sentido. Mas e a reclamação delas também, eu acredito que tem uma fundamentação aí, porque só exibir a série, eu acho que também não é só o suficiente. Eu acho que com o poder que a Netflix tem, ela poderia gerar ainda muito mais frutos em relação a, a ajudar, né? Ajudar todas a família dessas vítimas aí desse crime horrendo, né? Que aconteceu. Então é isso. A polêmica tá aí para todo mundo conhecer um pouquinho mais. A série tá na Netflix. Quem tiver coragem, eu ainda não tive coragem de assistir, porque é realmente muito triste. Mas quem tiver coragem, assista. E vamos lá, Netflix. Vamos lá, né? Coragem aí pra gente. Já teve coragem pra botar o dedo na ferida pra falar nesse tema. Vamos avançar um pouquinho mais aí. Vamos ajudar essas pessoas, essas famílias aí que se sentem meio desoladas ainda. E principalmente meio desorientadas porque foram pegas de surpresa, segundo elas, né? Dá uma força aí, Netflix. Vamos ajudar ainda mais esse povo aí. Tá bom?